Vamos aplaudir a Jesus bem forte aí? Eu quero compartilhar com você uma palavra e eu quero ler dois textos com você. Eu quero ler Jó 42:10 e depois eu quero ler Jó capítulo 1, versículo 13. Então abre aí comigo a sua Bíblia em Jó 42, versículo 10. Amém? Acharam aí? Amém, gente? Vocês estão gripados também? Então fala mais alto que eu, irmão. Jó 42:10. Vamos lá. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então, vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Eu estou orando para isso, irmão. Cada um fazer uma campanha aqui a partir de hoje. Versículo 12. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. E também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Amém. Agora vamos ler Jó capítulo 1, versículo 13. Jó capítulo 1, versículo 13. Um dia quando os filhos... Amém? Jó 1:13. Um dia quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Coloca o tema aí para mim, por favor.
Eu quero compartilhar com você esse tema aqui hoje. Pode repetir comigo? Vamos lá? Bem forte, vamos lá de novo. Uma pergunta que eu... Pode deixar, tá, Lê? Uma pergunta que eu quero fazer para você. Qual texto seria mais fácil de receber? Jó 42 ou Jó capítulo 1? Se fosse para você receber uma palavra hoje, qual palavra você gostaria? Jó 42 ou Jó capítulo 1? Porque no 42 está dizendo assim, o Senhor restituiu, entregou em dobro, não foi? E no capítulo 1 é só tragédia. Enquanto um fala, tem tragédia. O outro não terminou de falar ainda, vem outro caos. E a pergunta é, qual texto eu receberia? Na verdade, a gente sempre vai querer o Jó 42. Até eu também. E por quê? Porque a gente não tem essa facilidade, irmão, de lidar com tempos difíceis. A verdade é que nós não sabemos lidar com os dias maus. Então, quando acontece algo ruim, algo que tira a paz, algo que tira a nossa esperança, algo que nos entristece, normalmente a gente, por não saber lidar, a gente quer largar tudo, quer abandonar tudo, deixar tudo e seguir a vida, né? Só que é preciso compreender, vai passar. Por que vai passar? Porque tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Então, se você tem um problema no casamento, pode ficar tranquilo, vai passar. Se você está com problemas financeiros, pode ficar tranquilo, vai passar. Se você está com problema na saúde, sabe, irmão, vai passar. Pastor, é uma depressão, é uma angústia, sabe, é uma tormenta. Vou dizer de novo, vai passar. Por quê? Porque tudo nessa vida passa. Tudo passa. E a verdade é que às vezes, irmão, a gente começa a perder com as nossas perdas. A gente está tendo perda e nós começamos a perder com as nossas perdas. Por exemplo, aquela pessoa que perdeu um casamento, irmão, ela não quer casar mais. Aquela pessoa que perdeu um casamento, um relacionamento, ela não quer saber mais disso. Aquela pessoa que foi enganada, colocada para trás, ela não quer mais ter empresa. Poxa, eu fiz um negócio lá, me enganaram, eu não quero saber mais disso. Ela não quer. A pessoa que foi ferida na igreja, no ministério, normalmente o que ela não quer mais é saber de igreja. Por quê? Porque tempos difíceis gera isso em nós. Eu não sei você, mas você que já ficou com alguém no hospital, numa UTI, em tempos difíceis, irmão, quando você sai de lá, a primeira coisa que você fala é o quê? Meu Deus, não quero voltar para cá nunca, mano. Sim ou não? Sabe, você não quer estar ali mais. Por quê? Porque você sabe como é dolorido, você sabe como é difícil, você sabe como isso é terrível. E com isso a gente passa a ter frustrações,
A gente começa a ter dificuldade com as nossas perdas. E tudo por quê? Tudo porque nós não estamos sabendo lidar com o dia ruim. A gente não está sabendo lidar com o dia mau. Então eu quero que você compreenda que não importa o tempo que você está vivendo. Não importa qual é a sua tempestade. Não importa qual é a tua dificuldade. Vai passar. Olha para alguém que está do seu lado, diga para ele, vai passar. Irmão, eu aprendi uma coisa, às vezes Deus ele quebra os nossos planos para que os nossos planos não nos quebrem. Deus ele prefere quebrar os seus planos para os seus planos não quebrar você. Porque às vezes a gente é quebrado pelos nossos próprios planos. Aquilo que está acabando com você foi aquilo que você mesmo planejou. Pessoas que estão sendo feridas por uma amizade que ela mesma escolheu. Pessoas que estão sofrendo em um ambiente, um lugar que ela mesma escolheu estar. E aí o que acontece? Para que o seu plano não te quebre, Deus ele vem e quebra os seus planos. Por quê? Porque ninguém amadurece sorrindo. Mas eu vou dizer uma coisa. E ninguém também amadurece murmurando. Irmão, se você quer amadurecer, escute, não vai ser sorrindo e não vai ser murmurando. Toda pessoa que murmura, ela está se autodestruindo. Porque a murmuração, ela mantém você no mesmo lugar. Então, se você está vivendo um tempo difícil, não murmure, não reclame, não abra sua boca para amaldiçoar, não abra sua boca para falar mal. Por quê? Porque essa atitude vai manter você no mesmo lugar. Sabe, quando eu olho para Jó, eu fico imaginando, irmão, como é que esse homem, ele teve essa condição, essa capacidade de se manter firme em Deus, confiante, sem reclamar, sem murmurar. Alguns dizem que já ouviu alguém dizer assim, ó, eu não tenho a paciência de Jó, não é? Só que para muita gente Jó era paciente e Jó não era paciente. Não, pastor, não. A Bíblia não fala que Jó era paciente. O que Jó era? Lê comigo. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem, olha aí, ó. Este homem era, vai gente, íntegro, reto, temia a Deus, desviava do mal. Então vamos lá. Íntegro, reto, temia a Deus, desviava do mal. Vamos de novo. Íntegro, reto, temia a Deus e desviava do mal. Ei, em nenhum momento a Bíblia está dizendo que Jó era paciente. Ah, eu não tenho a paciência de Jó, não mesmo.
nem eu. Porque se tem uma coisa que Jó não era paciente. Só que Jó era íntegro, reto, temia a Deus, desviava. Irmão, sabe o que é você ser íntegro? É você se manter firme naquilo que Deus estabeleceu para você. Seja íntegro. Cara, eu não quero nada mais e nada menos daquilo que Deus tem para mim hoje. Eu não quero. Eu não. O problema, quando a gente deixa de ser íntegro, quando a gente deixa de ser reto, quando a gente deixa de temer a Deus, quando a gente deixa de desviar do mal, é que a gente começa a buscar coisas que Deus não estabeleceu para nós. Por que você está procurando aquilo que Deus não preparou para você? Por quê? Já ouviu alguém dizer assim, para de procurar sarna por se coçar? Cara, fica tranquilo. Esse emprego foi o Senhor que preparou para você, foi o Senhor que te abençoou, foi Deus que te deu. Continua nele, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque é sendo íntegro, reto, temente, desviando do mal, que você prospera. Às vezes, irmão, nós não chegamos a lugar algum. Por quê? Não é porque não temos condição, não temos capacidade, é porque abandonamos o nosso lugar. Irmão, tem gente que está aí, passando mal, depressão, angústia, porque ela está falando assim, ai meu Deus, me dá paciência. Ai meu Deus, me dá paciência. Ai meu Deus, me dá paciência. Cara, você está sofrendo por isso. É sério mesmo que você tá numa angústia todo dia, porque você precisa de paciência. Quando na verdade não é disso que você precisa. Irmão, compreenda em nome de Jesus. Jó não era um homem paciente, mas era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Aprenda isso, irmão. Temer a Deus, andar certo. Olha a nossa dificuldade. Olha a nossa dificuldade. Ser quem Deus chamou. Olha a minha dificuldade. Ser quem Deus me chamou para ser. Olha a minha dificuldade. Ser reto, andar certo. A gente tem dificuldade de andar certo. Olha a nossa dificuldade, comer certo. Olha a nossa dificuldade, comer. Trabalhar certo. Olha a nossa dificuldade, fazer as coisas certas. Essa é a nossa dificuldade. A dificuldade é arrumar a cama que dorme. Arrumar a casa, colocar em ordem. Por quê? Porque a gente não quer. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Sim ou não? Irmão, a batata mais gostosa qual é? É a frita no óleo ou na air fryer? Fala a verdade. Claro que é air fryer. Mentira, né? Irmão, aquela mergulhada no óleo. Se sente naquela fumaça, eu até canto. A fumaça me esconde.
Cara, aí vem o ketchup, né? Aleluia. Não é gostoso? Hã? Sim ou não? Aí eu vou te fazer só uma pergunta. É certo? Faz bem? Irmão, o que não me faz bem é certo? É? Não é. Vocês estão entendendo isso ou não? Observa isso em nome de Jesus. Olha isso. Ó, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó... Olha isso. Ô Satanás, você viu Jó? Não tem ninguém como ele na terra. Reto, íntegro, temente, desvia do mal. Satanás pega e fala assim: será que ele faz isso sem motivo? Com certeza existe uma razão para ele fazer tudo isso. Ó, 10. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua. Isso daqui é importante para nós, ó. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? Isso daqui só nos revela uma coisa. O quê? Que se tem alguém que pode te guardar, cercar você e a sua casa, prosperar você, multiplicar você em tudo aquilo que você fizer, é Deus. Coloca isso no seu coração. Sem Ele, você não chega em lugar nenhum. Aí, no versículo 12, o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos ver? Ó, versículo 22. O do 13 em diante a gente já leu. Versículo 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus. Eu faço uma pergunta para você. Olhando a vida de Jó, o que ele está vivendo faz sentido? Entenda, o homem é íntegro, o homem é reto, o homem teme a Deus, o homem se desvia do mal. E agora ele está vivendo uma tragédia. Por quê? Porque ele não tem mais nada. Ele não tem servos, ele não tem filho. Tudo que ele tinha foi tocado. Só não na vida dele, Satanás não tocou. Olhando para a vida de Jó, o que ele está vivendo não faz sentido. Sabe qual é a questão aqui, irmão? É que para nós tudo tem que fazer sentido.
Se eu venho à igreja, se eu dizimo, se eu oferto, se eu faço tudo certinho, as coisas para mim tem que ser tudo certinho. Por quê? Porque eu faço tudo. Essa é a grande questão. A gente acha que tudo tem que fazer sentido. Não é. Eu preciso compreender que eu vou viver, eu vou passar situações, eu vou viver momentos, eu vou enfrentar problemas, dificuldades que não tem motivo, não há razão para eu estar vivendo aquilo. Ou seja, não é pecado, não é punição, não é colheita de nada. Eu preciso compreender que é um tempo e esse tempo vai passar. O que chama a atenção é isso. Em tudo isto, o texto está dizendo, em tudo isto já não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, porque sempre quando falta algo, nós queremos atribuir a quem? A Deus. A gente quer atribuir a Deus aquilo que está faltando. Então, se falta recurso, eu atribuo a Deus. Se falta dinheiro, eu atribuo a Deus. Tudo que me falta, eu atribuo a Deus. E Jó, ele não atribui a Deus nada. E ele não peca com os seus lábios. Ele não peca com a sua boca. Não. Ele não atribui a Deus falta de coisa alguma. Diga glória a Deus. Irmão, isso daqui é maravilhoso. Sabe, nós não podemos mais viver a nossa vida sempre atribuindo a Deus aquilo que nos falta. Sabe por quê? Porque nem tudo que foi tirado foi Deus que tirou. E nem tudo que foi dado foi Deus que te deu. Isso é uma verdade. Não é que foi tirado, foi Deus. Que foi dado, foi Deus. Quantas coisas que você teve que não foi Deus que deu? Sabe por quê? Porque se eu quero dinheiro, Satanás também dá dinheiro. Se eu quero carro, Satanás também dá carro. Se eu quero riquezas, Satanás também dá riqueza. Se eu quero fama, Satanás também dá fama. Irmão, nem toda a fama foi Deus que deu. Agora, por que Jó ele tem clareza disso? Deus deu, Ele mesmo tirou. Bendito seja o nome. Porque foi assim que Jó caminhou a vida toda. Irmão, quando você tem clareza de tudo aquilo que você tem, e tudo que você tem veio do Senhor, você não faz perguntas. Você não fica em dúvida. Você já não sofre pelas perdas. Por quê? Porque você tem clareza. Foi o Senhor que tirou. Você está entendendo isso, senhor? Não? Por que isso não me dói? Por que isso não tira a minha paz? Por que
isso não tira a minha alegria, porque eu tenho clareza de que quem governa a minha vida é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então eu posso estar numa guerra muito grande, numa batalha muito grande, numa luta muito grande. Eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Agora entenda. No capítulo 1, versículo 20, diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e fez o quê? Preste atenção nisso. Primeiro, Jó se levantou. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está olhando para você e está pensando o seguinte: vai ficar caído. Vai ficar caído, vai acabar sozinho na vida. Deus está dizendo: eu sou Deus que levanta. O que Deus está dizendo é: ainda que eu tenha tirado, eu mantenho você de pé. Jó se levantou. E agora? Rasgou o manto. Rasgou o manto. Mãe, não tem mais nada. E a única coisa que ele tinha, o que ele faz? Ele rasga. Sabe o que é isso, irmão? Rasgar o manto. Hã? Quando você tem clareza do ambiente, do lugar em que você está, você entende que já não há mais razão para ficar com aquilo que Deus mesmo tirou. Jó está rasgando o manto, sabe por quê? Porque ele está dizendo: foi Deus que tirou. Então eu não vou ficar com coisa alguma. Escute, não fique com nada do que foi tirado. Não fique. Não fique com coisa alguma. Arranca tudo. Primeiro se levante. Depois, desfaz de tudo, irmão. Desfaz de tudo. Jó raspou a cabeça. Não é nem raspou, né? É rapou. Você fica falando que eu falei errado. Está escrito ali, ó. Rapou. Rapou a cabeça. Hã? Sabe o que é isso? Olha, fiquei até com dó agora de mim. Rapou a cabeça. Fala comigo, recomeço. Jó se levanta, rasga o manto, se desfaz de tudo, rapa a cabeça, vou recomeçar. Aí a pergunta é: recomeçar com o quê? Recomeçar como? Se não tem ninguém para recomeçar, se não tem dinheiro para recomeçar, se não tem recursos para recomeçar, recomeçar como? Prostrou-se. Sabe o que é isso? Rendição, dependência. Então eu me levanto, eu me desfaço de tudo, eu decido recomeçar, me torno dependente dele. E por último, adorou.
Irmão, por que Jó adora? Porque Jó sabe que Deus não fica em crise com a crise dele. Irmão, Deus não está em crise com a minha crise. Deus não fica em crise com a sua crise. Você está entendendo? Sim ou não? Sim. Ele não está em crise, cara. Não, pastor, não. Então eu preciso compreender. Sabe qual é a diferença de dor e sofrimento? É que a dor, irmão, ela passa. Dor é passageira, mas sofrimento é eterno. Sofrimento é para sempre. Então deixa eu te explicar uma coisa. Não se engane. O que você está vivendo não é sofrimento, é dor. E dor passa. Levanta sua mão comigo e diga, vai passar. Diga, vai passar. Diga, vai passar. Aplauda Jesus aí bem forte. Vai passar. Em nome de Jesus. E eu termino aqui no capítulo 2, Jó capítulo 2, versículo de número 6. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Preste bem atenção nisso daqui. No capítulo 1, é a primeira provação. No capítulo 2, é a segunda provação. Então preste bem atenção. Satanás não ficou satisfeito na primeira. Não. Diante do Senhor, o que Satanás estava querendo dizer é que um homem, ele é capaz de fazer tudo pela vida dele. Coloca para mim aí, Lê, o versículo 4, eu acho que é o versículo 4. Coloca aí. Pele por pele. Lê aqui comigo. Pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo que tem pela sua vida. Então, Satanás estava falando assim, calma aí. Ele perdeu os bens, ele perdeu umas coisinhas, né, filhos. Mas ainda não é tudo, não. Um homem é capaz de dar, um homem é capaz de dar tudo que tem pela sua vida. Aí Satanás falou assim, versículo 5, vai. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti. Preste bem atenção. Qual que era o propósito aqui? Era tirar tudo de Jó? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Sabe qual era o propósito do diabo? Era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Porque Jó não tem mais nada. Entendeu? Ele tirou tudo, Jó não blasfemou. Aí Satanás falou assim, agora toca nos ossos dele, coloca uma doença incurável nele, para ver se ele não blasfema, não fala contra ti. Versículo 6. Então o Senhor disse, Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, só não mata. Tradução Júnior Castro, só não mata agora. 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor, feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé
até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Olha o caos. 9. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pegou. Diga a glória a Deus. Você está compreendendo isso daqui, sim ou não? Amém ou não? Olha isso. Em tudo isso, Jó não falou contra Deus. Irmão, a proposta de Satanás não é tirar o dinheiro que você tem, o carro que você tem, a casa. Não. Ele só quer ver você contra Deus. Sabe por quê? Porque o que faz um homem perder a salvação, sabe o que é? É a rejeição da graça. É quando o homem fala: não, Deus, esse Deus aí eu não quero. É isso. É quando o homem passa a rejeitar a obra de Deus. A mulher olha para ele e fala assim: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoes a Deus e morre. E ele falou: a gente aceitou o bem de Deus, por que rejeitaríamos o mal? Sabe, parece que nós vivemos um tempo, um evangelho onde a igreja só consegue viver bem com Deus quando ela está bem. A gente não sabe vir à igreja quando a gente não está bem. A gente não sabe orar quando a gente não está bem. A gente não sabe adorar a Deus quando a gente não está bem. A gente só sabe fazer as coisas quando a gente está bem. A gente só sabe fazer as coisas quando está tudo legal. Agora imagina, irmão. Imagina. Jó, naquele estado. Quem é que convidaria o irmão Jó para pregar nos nossos dias hoje? Quem é que convidaria o irmão Jó para cantar nos nossos dias hoje? Ou quem é que convidaria o irmão Jó para ser um obreiro nos nossos dias hoje? Quem é? Ninguém. Sabe por quê? Porque ele está em ruína. Sabe qual é o problema hoje? Que a gente não consegue enxergar a adoração nas ruínas. A gente só consegue enxergar a adoração na perfeição. A gente só consegue enxergar a prosperidade na perfeição. Você está entendendo? Eu quero convidar você a compreender que a obra de Deus é muito maior daquilo que você está vendo. Talvez o que você está vendo é um casamento em capos, o que você está vendo é uma família em ruínas. Pastor, estou tendo que pegar pedaços de telha para coçar mesmo, porque a coisa está tão feia e você não consegue ver adoração. Só que eu vim aqui nesta noite, debaixo da graça de Deus, para dizer: vai passar. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Fica de pé em nome de Jesus.